Olá, tudo bem? E nesse vídeo vamos resolver 10 questões dessa banca Sebrasp aplicadas no concurso do Ministério das Comunicações em 2022 por essa banca CESP, que ela também é Sebrasp. Então, se você vai fazer concurso, que vai ser essa banca, e gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like para valorizar o trabalho do professor e se inscreva no canal para você aprender matemática resolvendo questões, certo? Então, vamos começar, né? Então, essas questões foram para os cargos de nível superior. Vamos começar lendo esse textinho para a gente resolver essa questão aqui embaixo. Então, ela diz o seguinte, né? Julgo os índices a seguir considerando que as proposições lógicas simples sejam representadas por letras maiúsculas e utilizem, né, como conectivos lógicos os símbolos chapeuzinho, né? Então a gente tem aqui, ó, esse símbolo aqui para conjunção, esse símbolo aqui conjunção a gente é o conectivo I, né, a conjunção I. Esse V para disjunção, a disjunção é o conectivo OU. E essa flechinha aqui para condicional, que é aquele nosso se então, né? Ok. E isso daqui, ó, é o que a gente chama de bicondicional, né? A flechinha dupla, que é a gente tem aquele se e somente se, né? Certo? Ok. Aí a questão 23 diz o seguinte, ó. A sentença céu bem azul e dia de muita alegria são duas expressões equivalentes. Pode ser corretamente representada por P se somente se que. Então veja só, essa premissa até é uma premissa, vou chamar assim, tá? A aspas dela começa aqui, ó, tá vendo? Ó, no início. Aí ele diz o seguinte: céu bem azul e dia de muita alegria. Aí o verbo está onde aqui, ó? São duas expressões equivalentes. Pessoal, essa expressão simples aqui, ela tem quantos verbos? Ela só tem um verbo, né? Se ela só tem um verbo, significa que tudo isso daqui, ó, tudo isso, tá? Tudo isso aqui é uma premissa simples, ou seja, isso aqui é uma premissa simples, certo? E dentro de uma premissa simples, não cabe conectivo, tá? Não cabe conectivo, muito menos esse se então. Então, quando ele diz, ele colocou aqui destacado, né, céu bem azul e de muita alegria, para lhe confundir. Porque isso aqui, céu bem azul, é um sujeito e dia de muita alegria também é outro sujeito. Ou seja, a gente tem dois sujeitos aqui formando sujeito composto de apenas um verbo. Então, isso aqui só poderia ser apresentado por uma premissa aqui, uma afirmação, por exemplo, P. Ele só afirma que o céu bem azul e o dia de muita alegria são expressões equivalentes. Então, ele só afirmou isso. Isso é uma afirmação simples, aí a gente não pode representar isso com conectivo. Daí a gente marca esse item 23 como errado, certo? Ok. Vamos lá para a questão 24. 24 diz o seguinte, ó. A sentença, né, as importantes cidades Recife, Fortaleza, Salvador, Rio de Janeiro e João Pessoa estão à beira-mar. Logo, todas as cidades importantes estão à beira-mar. Pode ser corretamente representado por se então. Vê, esse conectivo aqui, flechinha, significa se então, certo? O que é esse se então? É quando uma premissa simples conclui outra premissa simples. Então, quando ele diz aqui, ó, as importantes cidades do Recife, Fortaleza, Salvador, Rio de Janeiro e João Pessoa estão à beira-mar. Logo, todas as cidades importantes estão à beira-mar. O que significa? Significa que essa primeira parte aqui, ó, as importantes cidades de Recife, Fortaleza, Rio de Janeiro e João Pessoa estão ao primeiro verbo, à beira-mar, logo ao conectivo de conclusão, ó, conclusão. Todas as cidades importantes estão ao segundo verbo, à beira-mar. Então a gente pode não só trocar esse conectivo logo aqui, ó, se, a gente pode começar aqui ó, com se, as importantes cidades, Recife, etc., até chegar aqui em beira-mar. A gente pode trocar aqui esse logo por então, ou então todas as cidades importantes estão à beira-mar.
Então, sim, a gente pode representar essa primeira premissa por P, né? Essa segunda aqui por Q, ou por R, que ele colocou aqui, né? R, sem nenhum problema. E a gente pode sim representar por P, então R. Então, esse item 24 está correto, certo? Vamos lá para a questão 25. 25 diz o seguinte, vamos lá. A negação da sentença. A prefeitura de Ipirirama convocou uma coletiva de imprensa, pois hoje é o aniversário de 200 anos de fundação da cidade. É logicamente equivalente à sentença. A prefeitura de Ipirirama não convocou uma coletiva de imprensa, pois hoje não é o aniversário de 200 anos de fundação da cidade. Pessoal, cuidado quando você vai fazer esse tipo de questão. Por quê? Vamos lá. Eles aqui, ó, a prefeitura de Ipirirama convocou uma coletiva de imprensa. Por quê? Pois hoje é aniversário de tal. Veja que essa primeira parte aqui, ela é uma premissa, né? Porque a gente tem aqui o verbo na seguinte colocação, né? A prefeitura de Ipirirama convocou, ó, uma coletiva de imprensa. Então a gente pode representar isso aqui por uma premissa, eu vou chamar de que, sabe por quê? Porque essa premissa inicial aqui, ela é conclusão dessa segunda premissa simples aqui, ó. Pois hoje é aniversário, ó, o verbo é o aniversário de 200 anos da fundação da cidade. Aí a gente pode chamar de P. Por que eu coloquei que a primeira é uma conclusão? Presta atenção. Se hoje é o aniversário de 200 anos da fundação da cidade, então a prefeitura de Ipirirama convocou a cidade de imprensa. Você entendeu? Porque a gente tem que inverter, porque a segunda ela é uma condicional para a gente concluir a primeira parte. Então, significa o seguinte, se a gente disser que P é o quê? P é hoje é o aniversário de 200 anos, hoje é o aniversário de 200 anos, etc, né? Aí que a gente conclui que a prefeitura de Ipirirama convocou a coletiva, né? A prefeitura de Ipirirama convocou, né, etc. O que nos implica a gente dizer que a gente pode representar isso em conectivo lógico como sendo P, então, ó, se então, que. Ou seja, essa segunda parte está concluindo a primeira. Quando a gente vai representar aqui com se então, fica se hoje é o aniversário de 200 anos da fundação da cidade, então a prefeitura de Ipirirama convocou uma coletiva de imprensa. E aqui ele está perguntando uma equivalência lógica. Perceba que essa equivalência lógica tem o quê? A prefeitura de Ipirirama não convocou, veja que ela negou a primeira parte, uma coletiva de imprensa, pois, ó, hoje não, negou a segunda parte, negou a primeira também. Então, a gente tem uma equivalência lógica para isso, que é a seguinte maneira, é o seguinte, ó, é a gente negar que e concluir a negação de P, ok? Então, se a gente for escrever isso, como é que vai ficar, né? Fica o seguinte, ó, fica assim, se, né, se a prefeitura de Ipirirama não convocou, né, se a prefeitura de Ipirirama não convocou uma coletiva de imprensa, então, né, hoje não é o aniversário de 200 anos. Veja que aqui ele está com pois, já já a gente coloca lá. Vamos só escrever como que ficaria em si, então. Ficaria assim, ó, se, ó, quem é que é o seguinte, a prefeitura de Ipirirama. E fica se a prefeitura de Ipirirama, certo? Ipirirama. E não. Aí a gente vai colocar o não. Ó. Não convocou. Não convocou. E etc, né? Então, aí o que a gente faz? Quem é P? P é isso aqui, ó. Hoje, P é hoje é o aniversário de 200 anos, etc. Só que a gente tem que colocar não, né? Então, hoje não
Hoje não, eu vou até destacar aqui o não, ó, não, né? Não é, aqui, ó, hoje não é o aniversário dos 200 anos, o aniversário de 200 anos, etc, né? Só que veja, a questão ela coloca assim, ó, a Prefeitura de Pirirama não convocou uma coletiva de imprensa, pois hoje no aniversário. Se tivesse, né, a Prefeitura de Pirirama não convocou, se tivesse com esse se então a questão estaria correta. Porém, ele colocou um pois. Esse pois, né, implica dizer que é o motivo, a conclusão é justificada pela premissa simples. Como ficaria com o pois? Ficaria da seguinte maneira, ficaria assim, ó. Hoje não é o aniversário. Hoje não é aniversário de 200 anos, etc, né? Pois a Prefeitura de Ipirama, pois a Prefeitura de Ipirama não convocou, etc, né? Vocês vão destacar aqui o não, ó, não, e não aqui, ó, no início, e aqui a gente tem o conectivo pois, que inverte, né, o conectivo sim, então. Então você vê aqui que a questão está invertida, ou seja, a Prefeitura de Ipirama não convocou uma coletiva, deveria ser o inverso. Hoje não é aniversário de 200 anos da fundação da cidade, pois a Prefeitura de Ipirama não convocou uma coletiva de imprensa. Então, a gente marca esse item 25 como errado. Beleza? Vamos lá para a questão 26. 25, errado mesmo, tá? 26 diz o seguinte. O segundo argumento é um argumento válido. Ele está dizendo que é um argumento, o segundo argumento, vamos lá. Vamos dar uma lida, né? A tecnologia 5G torna a maioria das pessoas feliz. O que significa? Significa, ó, a tecnologia 5G torna a maioria das pessoas felizes, ou seja, tem a tecnologia 5G torna a maioria das pessoas felizes, pois os adolescentes são felizes quando estão utilizando o celular. Com a internet lenta, algumas pessoas ficam tristes e a maioria da população brasileira terá acesso à tecnologia 5G em 2025. Aí vê só, ele está dizendo o seguinte, ó, que a tecnologia 5G torna a maioria das pessoas feliz, certo? Isso daqui é uma conclusão, certo? Uma informação aqui que ela tem que ser justificada a partir de outros argumentos. O primeiro argumento que ele dá é esse aqui, ó, pois os adolescentes são felizes quando utilizam o celular. Bom, de certo modo, né, os adolescentes é uma parte dessas pessoas. Até aí a gente não pode dizer que é maioria, mas agora ele está perguntando o segundo argumento que é válido, né? Com a internet lenta, algumas pessoas ficam tristes. Pessoal, qual é o problema aqui, tá? Quando ele diz aqui que algumas pessoas ficam tristes com a internet lenta, não quer dizer que a maioria vai ficar feliz com a internet ou com a tecnologia 5G. Veja que a internet lenta ela não tem muito a ver com a tecnologia 5G, embora você associe de que você vai associar a tecnologia 5G ela é mais rápida, vai tornar as pessoas mais felizes. Mas a internet, você dizer que a internet lenta deixa algumas pessoas, né, tristes, com a internet lenta, algumas pessoas ficam tristes. Algumas, a partir de algumas, você não vai concluir que a maioria vai ficar o quê? Feliz com a tecnologia e ainda com outra tecnologia 5G. Então, por conta disso, a gente vai marcar como errada essa questão. E ele diz antes seguinte na terceira parte, e a maioria da população brasileira terá acesso à tecnologia. Agora sim, ó, a maioria
da população brasileira terá acesso à tecnologia 5G em 2005. A maioria, né, vai ter acesso à tecnologia 5G. Aí sim, a gente reforçaria a primeira parte, dizendo que a tecnologia 5G torna a maioria das pessoas felizes. Tá aí tudo bem, a gente vai ter no futuro 2025 a maioria das população brasileira. Mas a gente dizendo aqui que com internet lenta algumas pessoas ficam tristes, isso daqui a gente não reforça a ideia de que a tecnologia 5G torna as pessoas felizes, ainda assim a maioria, tá? Então vou marcar como errada esse item 26, certo? Questão 27 fala sobre tautologia. Ó, a expressão que, e, V, chapeuzinho, a conjunção i, P, então que, se somente se, P ou que. É uma tautologia. O que é uma tautologia? Uma tautologia, certo? Tautologia é uma proposição composta que, independente das premissas simples serem verdadeira ou falsa, ela sempre vai ser verdadeira. Como assim? Ó? Vê só. Se a gente tem duas, por exemplo, premissas aqui, verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Independente, ou falso, falso, né? A gente teria que colocar aqui falso também, né? Independente das premissas serem verdadeiras ou falsas, sempre a conclusão, sempre essa tautologia vai ser verdadeira, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Então a gente pode se verificar nessa 127, por exemplo. A gente pode colocar aqui, ó, que, a gente pode colocar aqui, vamos começar por P, né? P, que, aí a gente tem P, só tem P e Q, né? Então vamos lá, vamos fazer isso aí, ó. P, Q, ok. Agora a gente vai fazer o quê? P, concluir Q, certo? Depois a gente vai fazer o seguinte, vai ter Q, P concluindo Q, a gente vai fazer por partes, tá? Até chegar na conclusão. E a gente ainda precisa de P, ó, o conectivo ou, Q, e por fim a gente vai ter toda essa expressão aqui, ó, que é aqui, ó, isso faltou o I, né? Ó, Q, I, P, então, Q. Agora a gente conclui, né? Conclui P ou Q, né? Ou Q, certo? Ok. Deixa eu afastar um pouquinho para cá. Ok. Certo? Aí vamos lá. Essas premissas podem assumir valores verdadeiros ou falsos. Aqui, ó. Verdadeiro, 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 falso. Certo? Agora falso, verdadeiro e as duas falsas. Certo? Beleza. Agora vamos formar P então Q. P então Q ela só vai ser falsa se a primeira for verdadeira e a segunda falsa. Ou seja, a primeira verdadeira e a segunda falsa está aqui. Ó. Então ela só vai ser falsa nessa parte aqui. As demais serão verdadeiras. Mas cuidado que para ela ser uma tautologia, essas todas aqui tem que ser verdadeiras, tá? Então vamos verificar isso daqui agora. Ó. A gente tem o que ou não, que e essa conclusão P, então que, certo? Então vamos lá. Quem é que? É essa primeira parte aqui, ó. V com V, ó. Que e que é verdadeiro. Conjunção, ela só vai ser verdadeira se as duas forem verdadeiras. Então, isso aqui é verdadeira. Ó, falso e falso, então vai dar o quê? Exatamente, vai dar falso. Se uma das duas forem falsas, então a gente vai ter falso, tá? Ó, verdadeiro, verdadeiro, então aqui é verdadeiro. Ó, falso, verdadeiro. Uma delas é falsa, então aqui é falso, tá bom? Agora vamos fazer P ou Q, tá? P ou Q, vamos lá. P ou Q. Na disjunção P ou Q, ela só vai ser falsa se as duas forem falsas. Ou seja, essa última parte aqui. Então, a primeira, ó, verdadeiro, verdadeiro, dá verdadeiro. Vou até botar de outra cor, para quando eu for riscando. Ó, verdadeiro, verdadeiro, dá verdadeiro. Ó, verdadeiro ou falso. Se uma delas for verdadeira, então dá verdadeiro. Ó, falso, verdadeiro. A segunda parte é verdadeiro, então isso é verdadeiro. Ó, falso e falso.
Então, se as duas são falsas, então isso aqui é falso. Certo? Agora a gente vai, finalmente, para a última parte. Ou seja, isso daqui é um se então. Ela só vai ser falsa se a primeira for verdadeira, a segunda falsa. Ora, eu coloquei essa última parte aqui, eu coloquei verdadeira, mas ela tem que ser falsa, né? Porque a gente tem aqui falso, falso, né? Então isso aqui é falso, tá bom? Ok. Aí vamos para a última parte. Ela diz o seguinte, ó. Isso aqui é se então, tá vendo? Se então. Se então, lembra? Se então só vai ser falso se a primeira for verdadeira e a outra for falsa. Veja, a segunda sendo falsa é apenas essa. E a primeira dela aqui é falsa. Então a gente vai ter verdadeiro aqui embaixo. Se a gente tem a primeira verdadeira e a segunda verdadeira, isso aqui é verdadeiro, tá? Ó, primeira falsa, segunda verdadeira é verdadeiro. Primeira verdadeira, segunda verdadeira é verdadeiro. E a última verdadeira, ou a última falsa e a segunda falsa também dá verdadeiro. Então, se todas são verdadeiras, então a gente pode dizer que isso é o quê? Uma tautologia. Ou seja, ele está afirmando que essa expressão é uma tautologia, então 27 está correta. Ok, para resolver as questões 28, 29 e 30, ela tem um pequeno texto e é um textinho que a gente precisa montar uma tabelinha. Diz o seguinte, ó, 3 engenheiros, um eletricista, um civil e um de redes viajam para o Nordeste para inspecionar a instalação de cabos ópticos. Um foi para Natal, outro para Recife e o terceiro para Salvador. Os nomes desses engenheiros são Adão, Bernardo e Carlos. Sabe-se que Adão não é engenheiro civil, nem foi para Natal. Bernardo não é engenheiro eletricista e foi para Recife. E o engenheiro de redes foi para Natal. Tendo como referência as informações anteriores, julga os índices a seguir. Adão é engenheiro de redes, Carlos não é engenheiro civil, Salvador foi visitado para engenheiro eletricista. Então a gente tem que montar aquela famosa tabelinha, né? Ou seja, a gente tem aqui, ó, V. A gente tem os engenheiros, os nomes quem são, cadê? Adão, Bernardo e Carlos. Então vamos botar na vertical eles, ou seja, A, B e C. Agora vamos colocar na horizontal, vamos colocar o seguinte, vamos colocar aqui, ó, engenheiro eletricista, civil e de redes. Então, eletricista, civil e de redes, certo? Agora vamos formar essa tabela, certo? Porque a gente pode colocar um xizinho para não e uma bolinha para sim. Ou seja, aqui, ó, bolinha sim, x não, tá? Além disso, a gente tem que montar outra tabela, porque ele está dizendo que uns foram para Salvador, outros para Natal e etc. Então, vamos fazer aqui, ó, os mesmos. Adão, Bernardo e Carlos. Agora a gente tem que colocar o quê? Um foi para Natal, ou seja, Natal, outro para Recife e o outro foi para Salvador, S, certo? Agora vamos formar a tabela. Aqui, ó, legal, bacana, show de bola. Certo? Agora vamos dar uma lida nisso. Ele diz o seguinte, ó, aqui, ó. Sabe-se que Adão não é engenheiro civil. Ó. Se Adão não é engenheiro civil, vamos colocar aqui, ó, Adão, em C, vamos colocar um xizinho. E aqui, ó, xizinho para engenheiro civil, nem foi para Natal. Se ele nem foi para Natal, significa que Adão também não foi para Natal. Aí está dizendo, Bernardo não é engenheiro eletricista. Ó, Bernardo não é engenheiro eletricista e foi para Recife. Ó, Bernardo foi para o Recife. Legal, né? Porque agora a gente pode fazer eliminações. Como assim? Vê, se Bernardo foi para o Recife, significa que Adão não foi para o Recife e também Carlos também não foi para o Recife. Além disso, a gente pode concluir que Bernardo não foi para Natal e também não foi para onde? Para Salvador. Ou seja, se Adão não foi para Natal, não foi para o Recife, ele só pode ir para Salvador. Se Adão foi para Salvador e Bernardo foi para o Recife, a gente pode concluir que Carlos só pode ter ido para Natal, certo? E ele está dizendo aqui, ó, a segunda parte. E o engenheiro de redes foi para Natal.
Quem foi para Natal? Ó, quem foi para Natal? Carlos. Viu? Carlos aqui, ó, foi para Natal, tá vendo? E quem foi para Natal? O engenheiro de redes foi para Natal. Quem é o engenheiro de redes? Está aqui, ó. Carlos. Então, Carlos é engenheiro de rede. Quando a gente diz que Carlos é engenheiro de rede, isso implica dizer que Bernardo não é engenheiro de redes e também Adão não é engenheiro de redes. Assim como Carlos não é civil e também não é eletricista. Ora, a gente pode, se Bernardo não é engenheiro eletricista, não é de redes, ele só pode ser de civil. Assim como Adão só pode ser eletricista. Então ele diz assim, Adão é engenheiro de redes, pessoal, Adão é engenheiro eletricista, então 28 errada, certo? Ok, errada aqui, 28. 29, Carlos não é engenheiro civil, vamos lá. Carlos, cadê Carlos? Sim, Carlos é o que? De rede. Ele não é engenheiro civil. Quando ele diz Carlos não é engenheiro civil, isso está correto. Então, 29 correto, vou marcar aqui como correto. 30. Salvador foi visitado por engenheiro de eletricista. Vamos lá. Quem visitou Natal? Aliás, Natal não, Salvador, né? Salvador foi visitado pelo engenheiro eletricista. Quem visitou Salvador? Vamos lá. Salvador, aqui, foi Adão. Adão é o quê? Adão é engenheiro eletricista. Então, Salvador foi visitado pelo engenheiro eletricista? Correto. Foi visitado por Adão, que é engenheiro eletricista, e que visitou, né, Salvador. Então, 30, correta esse item, certo? Se você está gostando desse vídeo, deixa o seu like. Vamos para as últimas questões de probabilidade. São bem tranquilos também, tá? Vamos dar uma pequena lida, diz o seguinte. Uma pesquisa foi feita com 1.400 jovens que utilizam celular ou de marca SU ou de marca AP. Verificou-se que nem todos os celulares utilizados por esses jovens estavam preparados para a tecnologia 5G, pois alguns modelos ainda suportavam, né, somente tecnologia 4G. Os resultados obtidos na pesquisa estão, deixa eu aumentar um pouquinho, né, estão mostrados na tabela a seguir. Então tem aqui o tipo de celular e ele está dividido por rapazes e por moças, né? Aí tem aqui SU 5G, SU 4G, AP 5G, AP 4G e aqui está o total, né? Vamos para as perguntas. Com base em informações, julgo índices seguintes. As chances de se escolher aleatoriamente entre os 1.400 jovens que participaram da pesquisa um rapaz que não usa celular SU5G ou uma moça que usa celular AP5G são superior a 60%. Então, quando ele diz aqui, as chances de se escolher aleatoriamente, significa que isso é a probabilidade. A probabilidade ela é o número de determinado evento aconteça pelo total de eventos ou de possibilidades. Qual é o total de possibilidades? Exatamente, ele forneceu aqui os 1.400, que é exatamente a soma desse total aqui, 6.400 mais 7.700. Então, a gente pode dividir isso aqui por 1.400, porém, a gente precisa saber o evento, né? Eles aqui, ó, ele quer saber aqui, ó, jovens que participam da pesquisa, um rapaz que não usa celular SU5G. Pessoal, rapazes que não usam celular SU5G é aqueles que utilizam outros modelos. Então, rapaz está aqui, ó. SU5G é isso aqui, ó. Então, a gente vai descartar esses 1.400, vamos somar 200 mais 1.000 para 180 mais 120. Então, se a gente somar aqui, ó, 200 mais 1.800 mais 1.800, 180, rapaz. 180 mais 120. Então, a essa soma aqui, ó, 180 mais 120, isso daqui dá 300, mais 200 dá 500. Então, a gente já tem a primeira parte solucionada. Só que ele quer aqui, ó, ou uma moça que usa celular AP5G, são superior a 60%. Uma moça está aqui embaixo. AP5G é aqui, ó, no meio. AP5G é esse 200 aqui, ó, aqui, ó, certo? Então, a gente vai pegar moça AP5G é o que? 200. Então, se a gente somar esses dois, dá 700, né?
Então, esse aqui é o nosso evento, tá? Então, a gente vai fazer isso aqui, ó, dividir 700 por 1.400. Perceba que a gente pode eliminar esses dois zeros aqui em cima com dois zeros embaixo. Aí a gente vai ficar com 7 sobre 14. Veja que a gente pode simplificar em cima e embaixo por 7, né? Então, fica 1 sobre 14 por 7 dá 2. Perceba que 1 dividido por 2, isso é 0,5, correto? Então, ele pergunta aqui, ó, em porcentagem. Então, a gente pode fazer 0,5 vezes 100, o que nos vai fornecer 50%. E 50% é menor do que 60%, correto? Então, ele diz aqui, ó, que ou uma moça que usa celular são superior a 60%. Errado, é inferior, né, a 60%, pois é 50%. Então, esse item 31 a gente marca aí como errada, certo? Vamos lá para a última questão. Deixa eu dar uma apagadinha aqui para a gente enxergar a pergunta, né? Ó, vamos lá. Ele diz o seguinte, a questão 32. A probabilidade de um rapaz que tem um celular de marca AP ser escolhido aleatoriamente entre os 1.400 jovens que participam da pesquisa é inferior a 0,23. Quando ele diz aqui a probabilidade, vimos que a probabilidade ele é o número de determinado evento aconteça pelo total de eventos. Qual é o total de eventos? São todas as possibilidades, que é 1.400. E ele quer o quê? De um rapaz que tem celular de marca AP. Quais são celulares de marca AP? Ó, AP tem aqui 5G ou 4G, são duas possibilidades, correto? Então, AP ou AP 4G, ou seja, 180 mais 120. Então, a gente tem que somar isso aí, ó. Nosso N vai ser 180 mais 120. Então, a gente viu que essa soma aqui dá 300, né? A probabilidade de um rapaz que tem um celular de marca AP ser escolhido aleatoriamente entre os 1.400 jovens que participam da pesquisa é inferior. Então, a gente vai pegar 300, né, e dividir por 1.400. Eliminamos também aqui os dois zeros. Então, a gente tem que fazer essa divisão, né, pegar 3 e dividir por 14 e ver se é menor a 0,22. Vou pegar aqui minha calculadora para a gente ir rápido, mas dá para fazer isso tranquilo, tá? Ou seja, 3 dividido por 14, ou seja, dá 0,21, aproximadamente 0,21. E 0,21, sim, é menor do que 0,23, ou seja, esse índice está correto, 32 correta, né? Porque ele diz aqui é inferior. Certo? Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva no canal para você aprender matemática resolvendo questões. Então é isso, um forte abraço, vejo você aí no próximo vídeo.